Estamos de volta, recebendo com muito carinho o Yuri Capilato, psicólogo, grande parceiro e consultor do Mulher.com, já há alguns anos, né? Parceiro da nossa emissora também, várias participações em outros programas da casa. E é tão bom, né? Poder sempre conversar com o Yuri. E os pais sempre agradecem muito quando você participa do programa, né, Yuri? Então eu agradeço por tanta contribuição mesmo dada aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, acho que assim a gente pode poder ajudar muitas pessoas e é a escolha da nossa profissão. A alegria nossa é poder tentar ajudar as pessoas e melhorar essa sociedade. Tem muitos pais aqui participando, daqui a pouquinho eu vou ler mais alguns recadinhos que chegaram, mas eu queria continuar então pontuando os sinais fisiológicos, né? Você falou no bloco anterior sobre essa questão hormonal, que bom a gente ter essa oportunidade de aprender sobre isso, né? Então, de fato, tem essa relação mesmo fisiológica e nós temos mais alguns pontos, olha só, em casa, para que a gente possa, de fato, entender e melhorar essa relação, né? Com os nossos filhos, sobrinhos. Então, essa questão da nova adolescência, as características, né, dos adolescentes na atualidade, a perda da capacidade de organizar múltiplas ideias, sono profundo e sonolência constante. Muitos pais reclamam, né? Ai, meu filho só quer dormir, meu filho só dorme. E acho que outro ponto importante da gente abordar é a questão da sexualidade intensa, que é característico também do adolescente. Eu acho que é importante a gente colocar esses pontos, porque essa perda da capacidade de organizar múltiplas ideias pode acontecer até pelo excesso dos hormônios sexuais, acontece muito mais até no menino, por causa da testosterona. Então, quem tem filhos, homens, que entraram na adolescência, quando entra na adolescência, há um boom de hormônio muito grande e é difícil o organismo se acostumar. Então, ele vai dos 12, 13, até os 17, 18 anos, o corpo tentando se adaptar a esses novos hormônios que ele não estava acostumado. Então, quem tem um filho adolescente de 13 anos vai ver assim, o menino pode dormir 12 horas seguidas. E a mãe vai lá acordá-lo e quando chega e fica assim, filho, vamos acordar? Ele mal abre o olho. Aí ele vai abrir o olho, mãe, quem é? É você? Não sei o quê. Um sono tremendo, não importa quantas horas ele dormiu. Há indícios aí, possibilidades de que a testosterona aumenta a produção da melatonina. A melatonina é o nosso indutor natural do sono. O hormônio do sono, né? Então, acaba fazendo com que eles tenham muito mais sono. Então, os meninos vão ter muito mais dificuldade para acordar de manhã do que as meninas. Então, a gente fala que essa coisa de ter escola às 7 horas da manhã é um crime na adolescência. É um crime, porque as primeiras aulas são as aulas mais perdidas para a maioria dos adolescentes. Eles não conseguem se concentrar pelo sono. E isso Pelo é sono. hormonal, não é preguiça ou falta Exato. de capacidade. E piora é mais hormonal. ainda com essa sociedade onde a gente está indo dormir cada vez mais tarde. Então ninguém vai dormir mais 9 horas, 9h30. Eles estão indo dormir 11 horas, 11h30. E às vezes deita na cama e fica lá ainda mexendo no celular, mexendo no tablet, fica conversando. É luz direto no olho. Você tem menos melatonina ainda. Tudo que induz luz direto no nosso olho faz com que o nosso organismo se confunda e não vá produzir melatonina, que vai fazer a gente ter um sono adequado. E aí eles vão dormir mais tarde ainda, vão ter muito mais sono. Então, a gente já tem uma dificuldade natural de sono na adolescência, indo dormir tarde piora muito mais. A gente tem um outro problema, essa questão de organizar múltiplas ideias. A testosterona vai fazer uma dificuldade, principalmente nos meninos, né, de eles conseguirem receber mais de uma ordem por vez. Então, pode perguntar para qualquer nossos telespectadores, as mães de adolescentes, se você fala assim, filho, acabou de comer, pega o prato, põe na pia, enche o copo d'água e guarda a toalhinha no lugar. E depois vai escovar Esquece. o dente. Ele não vai fazer, você deu muitas ordens, você tem que fazer uma ordem de cada vez. Não é frescura, não é maldade do adolescente, é incapacidade. Ele não vai conseguir receber mais de uma ordem por vez até a testosterona se organizar nele, tá? E o que mais a gente vê de característica, a sexualidade. O que acontece? A entrada dos hormônios, testosterona nos meninos e a progesterona e o estrógeno nas meninas, vai fazer com que as áreas genitais fiquem hiperexcitáveis, tá? Então, qualquer coisa excita elas. E isso não é diferente de eles desejarem, é apenas excitação. Quem tem um menino, por exemplo, ele dorme a noite toda, muito sono, melatonina, aí por causa da testosterona. Ele vai acordar de manhã, ele dormiu a noite toda, ele não acordou para urinar. E quando ele vai acordar, ele vai descobrir que ele vai estar excitado, não por nenhum desejo, mas pela bexiga cheia. A própria bexiga cheia de urina deixa o menino excitado. E às vezes pais e adolescentes não sabem disso. E ele vai ter uma dificuldade muito grande, por exemplo, para ir urinar. Porque ele não vai conseguir urinar na privada que fica para baixo estando excitado. E é onde as mães brigam com os filhos, porque falam, mas como você urinou na tampa da privada, no azulejo, não sei o quê. Só que é impossível para o menino, porque o primeiro jato é muito forte. Por que isso é importante? Eu sempre conto isso nas minhas aulas.
Mas por que é importante a gente saber? Primeiro, para as mães pararem de brigar com os filhos porque urina forte, porque não é fácil para o menino de 13 anos acertar na privada, sendo que o pênis não está para o lugar certo. Mas a gente tem uma dificuldade muito maior, é o risco da pedofilia, o risco de eles entrarem em relações sexuais sendo não adequado para a idade. Por quê? Sendo que eles são excitados facilmente, eu tive casos assim, infelizmente, no consultório, aonde temos um menino de 12 anos, 13 anos, e aí, de repente, teve um caso até já, tipo, de o professor, um tio, alguém que vem com uma conversa já um pouco mais com conteúdo sexual, mostra um videozinho, não sei o quê. Infelizmente, é muito comum isso, né, Yuri? A gente vê quase que diariamente, inclusive na imprensa, denúncias, e a pessoa senta do lado casos. dela e, de repente, começa a fazer um carinho na perna, não sei o quê. E esse carinho já excita a pessoa. O que isso acontece? O menino pode estar sem desejar, ele não deseja aquele contato. Então, ele vai falar, para, não quero. O abusador se aproveita da ingenuidade e vai falar assim, mas você está excitado, você está gostando. E isso vai gerar uma confusão psicológica na cabeça da criança, porque ele vai achar que por estar excitado, ele está desejando. E ele vai permitir que o abuso aconteça. E ainda, passando a acreditar que ele queria que aquilo acontecesse. Só que ele não sabe ainda diferenciar pela imaturidade do cérebro o que é excitação do que é desejo. São coisas diferentes. Mas como os pais podem ajudar e contribuir nesse sentido, Yuri? A gente podendo conversar sobre isso. Conversar sobre essa questão de excitação. Poder mostrar para ele que é possível, sim, ficar excitado sem ter desejo. Fazer ele poder refletir até onde só dar vazão para uma excitação vai fazer ele não gerar culpa depois ou um mal-estar. Como fazer essa abordagem, Yuri? Porque eu acredito que seja uma dúvida de muitos pais. Sim. Às vezes a gente tem pais que têm uma relação de conversa, né, com os filhos super bacana, livre, mas tem muitos pais que têm dificuldade, até pela forma como eles foram criados. Exatamente, muitos falam isso para mim. Ninguém nunca conversou comigo, como que eu vou saber conversar? E aí, como é que eu vou falar, como é que eu vou começar o assunto, como é que eu vou abordar isso de uma maneira natural? Você tem uma sugestão para os pais? Eu sempre sugiro assim. Primeiro que seja num dia que você tenha bastante tempo livre, num dia que você esteja calmo, tranquilo, não um dia que você saiu obrigado do trabalho e esteja estressado. E hoje a gente tem até livros que mostram essa entrada na adolescência. Tem livros que são até muito antigos, um livro que chama O que está acontecendo comigo, mostra toda a alteração do corpo. Então, buscar literatura e sentar um dia e falar, filho, vamos conversar, filha, vamos conversar. O dia que você vê que urinou tudo fora, filho, vamos conversar, eu sei que isso acontece. Eu vi uma entrevista na televisão, na Mulher.com, e o psicólogo falou que, na verdade, é porque eu fiquei excitado. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre riscos. Abrir esse espaço de confiança para que eles possam falar, nossa, eu desejei, eu vi, achei bonito, sem já entrar com os cuidados de, cuidado, não faça. Toda vez que eu faço um corte, quando o adolescente começa a falar, eu impeço ele de se abrir. E isso acaba fazendo com que ele não possa ter essas outras aberturas. E não ter medo de falar sobre o que é natural do nosso corpo. Às vezes a gente tem um medo do nosso corpo e isso faz com que eles vão buscar informações na internet, em vídeos, e aí nem sempre vai ser adequado. E não vai ser no ambiente mais adequado. Então eu falo para os pais, está muito em dúvida? Vá com um profissional, sente com o psicólogo e fala, olha, meu filho é assim, 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 como que eu posso abordar, como que ele quer? Às vezes eu vou falar, não, pelo amor de Deus, não quero falar disso. Fala, filho, vamos entrar porque é importante. É importante, eu já sei, então não chega com conhecimentos, chegue primeiro perguntando, filho, o que você realmente sabe, o que você não sabe, o que você pensa sobre isso, para a gente poder ir abrindo a conversa aos poucos e não querer esgotar tudo num dia só. Não é uma tarde que vai sentar, conversar e vai resolver todos os problemas. É um dia que entra um pouquinho e nos próximos dias você vai dando a sequência. E ficar de olho. Ficar de olho porque hoje a gente tem um mundo muito gigante, seja na internet, seja no convívio. Então, ele vai para casa de um amigo. Quem é um amigo? Quem são os pais? Não tenha medo de ser pai e mãe. Não tenha medo de querer saber da vida do seu filho. Sem crítica, sem bullying, mas com desejo. Então, assuma. Filho, eu quero saber porque eu te amo e eu tenho medo. E você é muito importante para mim e eu quero cuidar de você. Eu não quero te perder na minha vida. Yuri. Essa fala que cria autoestima. Preciso de uma ajuda sua. Luciane está participando conosco. Tati, linda, esse programa é show. Obrigada, Lu. Minha filha de 15 anos está numa fase muito difícil, não estou sabendo lidar. Ela diz que está feia, que está gorda. Ela diz, sou burra, já conversei, já expliquei, mas está dureza, a mãe relata. Ela é linda, inteligente, é simpática, mas sinto que está com a autoestima muito baixa. É normal nessa idade? Como posso ajudar? Tem alguma orientação? Tem. A gente acha que pode aproveitar até a próxima tela, Vamos do que a gente tem de alguns principais tela? sinais, porque está falando exatamente o que está acontecendo com a sua filha. Olha lá, é isso mesmo. Esses sentimentos de deformação do corpo, esses sentimentos de desvalor, de inferioridade. Angústia. Então, eles têm uma mudança
da autoimagem. Você enxerga a sua filha, ela não enxerga. Porque ela costumou ver o corpo dela até os 11, 12 anos de um jeito, aquele corpo de criancinha, retinho, sem seio, sem nada. E, de repente, essas mudanças do corpo vão acontecendo, só que a percepção do cérebro demora. Então, ela demora para enxergar no espelho aquilo que é real. Ela não está enxergando o real dela. Isso é possível, é normal, mas tem que ficar de olho, para que essa inferioridade dela não aumente a ponto de gerar uma autoestima tão baixa que possa levar a uma depressão, a sintomas tão depreciativos de poder pensar até em suicídios, coisas assim, que a gente sabe que é comum e é perigoso. Como que você pode ajudá-la? Você fala, eu te amo, você é linda? Perfeito, não é isso que vai mudar. Questione, filha, por que você acha feia? No que você se acha feia? Aonde você escuta isso? O que está te angustiando? E, principalmente, para fazer essas perguntas, primeiro deixa ela elaborar essa angústia dela. Então, quando ela começar a falar, eu sou feia, eu estou horrível, não interrompa. Não aumente, mas não interrompa. Fala, filha, por quê? Fala comigo. Eu sou feia mesmo. Você está vendo como eu sou feia? E não interrompa essa fala. Para que ela fale por uma meia hora, com minutos, até ela chorar, chorar, chorar. E você pergunte, filha, por que você acha que você é feia? Você sabe que não é. Não diga assim, filha, mas você não é, você é linda. Mostre para ela que você sabe que ela sabe que não é. Então, não é essa questão. Tem outro fato por trás que está incomodando ela. Não interrompa quando ela está precisando desabafar. Quando ela começa a falar, eu sou feia, e ela não é feia, ela é linda, tem algo acontecendo. Às vezes é porque ela queria desejar um menino que está ficando com a amiga e não escolheu ela, e ela está frustrada por não ter sido escolhida, ou por outros fatores que a gente precisa conhecer, são muito individuais. Então, a principal parte é não interrompa, escute e depois você diga, filha, você sabe que você é linda, então por que você está incomodado? O que realmente está acontecendo com a sua vida? Mostre que você sabe que tem algo a mais, não é o corpo dela, porque o corpo dela não é motivo para deixá-la assim, tem algo a mais. Mas isso você tem que falar depois de meia hora, 1 hora de fala dela, não no início, senão vai falar, tá vendo, minha mãe não me entende, e ela vai cortar toda a possibilidade de abrir um diálogo com você. Não resolveu? Não tenha medo de a gente buscar uma ajuda profissional, dela tentar ir no psicólogo, numa psicóloga, que ela possa conversar e descobrir o que realmente ela está sentindo. Fique de olho, mas adolescentes não se acham lindos, tá? A não ser os narcísicos. A maior parte deles se incomodam com alguma coisa do corpo. É de fase, é normal. Virgínia Leiros participando. Tati, estou grudada em vocês. Já passei por essa fase. Sempre dei muita atenção e rédea curta aos meus 2 filhos. Tenho um casal. Hoje são casados e nunca me deram trabalho. São lindos, Virgínia, de Natal, Rio Grande do Norte, participando. Yuri. Parabéns, Virgínia. Adoro Natal, família da minha esposa de Natal. E você fez o que a gente costuma orientar para os pais, é isso. É carinho, é amor, é afeto e cuidado, rédea curta. Maristane Lima também participando. Muito bom a pauta de hoje, Tati. Tenho 2 filhos adolescentes, está me ajudando muito, ela diz aqui. Tão bom poder contribuir, né, Yuri? Sim. Aqui a gente tem mais uma mãe, a Rosi Sá. Tati, comigo aqui em casa são 6 filhos. Olha, com a educação que meus pais me deram, graças a Deus, os meus 3 filhos eu passei e passo tudo o que recebi e recebo a eles. E mais, são educados, decentes, atenciosos, carinhosos e respeitosos. Ô, mãe coruja! E a gente percebe o amor que ela fala aqui dos filhos, né? Até com os elogios. E com 6, no mundo de hoje não é fácil. 1, 2 é difícil, com 6... Você está de muito parabéns. Um beijo para você, viu, Rosi? Mais uma participação aqui, a Michele Souza. Tati, nossa, que entrevista boa. Está me ajudando muito. Muito obrigada pelo tema. Um beijo. Que bom. Conseguimos atingir o nosso objetivo, que bom, né, Yuri? Feliz. Espero que esteja ajudando mesmo. Estamos aqui para isso. Eni Borges Marques também participou. Querida Tati, sou pedagoga e na escola sofro muito com essa atuação das famílias em estar mais preocupadas com o ter do que com o ser. Muitos filhos acabam sendo permissos com muitos pais acabam sendo permissos, né, com a vontade dos filhos. Sou de Mato Grosso, Arenápolis. Beijocas, estou amando a pauta de hoje. Parabéns pelo assunto escolhido. Pedagoga e ela sofre muito na escola com essa questão. É complicado isso também, essa relação hoje do ter e do ser, né? A sociedade é muito consumo, né? Então, essa inversão de valores que a gente fala na sociedade hoje, ela fala exatamente esses termos que eu uso nas minhas palestras. Hoje as pessoas buscam mais ter do que ser, buscam mais o belo do que o bom. Então, você tem que ser esperto, você engana. E tem que ser o belo e esperto. E o bonzinho que ajuda é criticado, é tido como bobo. Tipo, pra que você devolveu o troco? Por que você está sendo bonzinho? Nisso você deixou o outro passar na frente, quem saiu perdendo é você. É como se o ser bom tivesse perdido o valor.
o ser alguma pessoa já não tivesse mais valor. E o valor é quem tem o carro chique, quem tem o celular mais top, como se aquele celular tivesse o prazer. Qual que é o problema? Esses teres não são prazeres que duram. Então a pessoa quer ter o celular que acabou de lançar, custa R$6.000. No momento que ela tem, ela adora, dá 2, 3 semanas, aquilo já perde valor. E de repente ela já está em busca do novo que lançou. Então você percebe que eles ficam tentando se substituir. E aí chega uma hora que essa angústia é tão grande que já não vale nada. Tanto que a gente vê essa depressão tão grande, não é só quem é pobre, ao contrário, a gente vê em pessoas muito ricas, que foram tentando ter um carro atrás do outro, um celular atrás do outro, e chega um momento que eles estão depressivos. A gente vê tantos atores ricos, jogadores, empresários, pessoas que são muito, muito ricas, multimilionárias. De classe, de situação financeira. Independente, cometendo suicídio. Olha quantos cantores que a gente tem na história, desde anos 50, de Elvis da vida, de Marilyn Monroe, até cantores atuais, que atingem a fama, atingem dinheiro e, de repente, eles atingem uma angústia tão grande porque eles perderam a essência. O cantar, que era para ser o ser, era para ser algo de explosão, virou apenas o consumismo, o ter mais shows, o ter mais dinheiro, e perdeu o simbolismo do que eles tinham buscado na música. Quando ele perdeu esse simbolismo, eles entram em depressão. Mesma coisa esse ter, quem tem mais o celular tem, vai gerando essa angústia. O que assusta hoje a gente hoje? A gente tem um alto índice de suicídio. A gente tem hoje de 12 mil a 14 mil suicídios por ano no Brasil. De 12 mil a 14 mil? Suicídios por ano. O último levantamento da Organização Mundial de Saúde foram 12.800 suicídios no ano de 2014 no Brasil. É um suicídio a cada 35 minutos. Então, aqui durante o programa, enquanto a gente está fazendo essa entrevista, já tivemos de 1 a 2 suicídios no nosso país. Assustador, no mundo, não? São mais de 800 mil suicídios por ano. É mais do que uma guerra. É mais do que a guerra da Síria. A gente vê essa coisa horrível da guerra da Síria, o suicídio mata mais que isso no mundo. E isso que nos assusta. Olha o que está acontecendo, a gente está tendo uma escalada de suicídios no mundo. Por quê? Por causa exatamente disso. Então, querida professora, a gente está batalhando contra uma maré, mas ainda vale a pena. Faça isso com seus alunos, mostre para eles assim, é bonito o celular? Dá desejo? Mas tem coisas muito melhores que a gente pode ter. E quem tem um celular não se tornou melhor que ninguém. E você vai poder fazer isso contando a sua história de vida, a sua batalha, de como que você batalhou para um dia virar professora, e a batalha atual, de ser professora ganhando pouco e ainda querendo ajudar os outros. E qual que é o desejo que você tem disso? Mostre o seu desejo de ensinar, a sua alegria de estar lá por eles, porque você vai mostrar que o seu ser pode ser melhor do que o ter. É uma batalha difícil, é uma batalha árdua, mas a gente vai tentar salvar essas pessoas. Vale a pena. Luciana Gonçalves, parabéns pela matéria, Tati. Esse psicólogo é show. Concordo. Obrigado, uma honra. Obrigado. Alice Rodrigues também. Tati, estou amando a entrevista. Meus filhos já passaram por essa fase. Um tem 18 e a outra 23. Beijos para vocês. Obrigada, Alice. E aqui eu adorei uma mensagem, a Jo Artes em Tecidos. Ela tem um perfil aqui no Instagram, ela comentou assim, Yuri, toda informação é muito bem-vinda, Tati, principalmente falando de adolescente. Ela colocou assim, ô fase essa, e a carinha do sorrisinho. Não é fácil, né, Jo? Mas é bom a gente poder contar com bons profissionais que nos auxiliam nesse processo, né? E que bom entender que muita coisa não é frescura, né, Yuri? É hormonal, faz parte dessa fase da mudança do corpo, essas questões fisiológicas. Não é maldade, é difícil para eles. E o que eles mais precisam? Eles precisam de cuidado, de referência afetiva. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas a gente tem essa última tela, em que o que eu mais termino pedindo para todos os pais, os professores nas minhas aulas, é isso, é que a gente seja essa referência afetiva. A gente possa se colocar para eles, tanto disponível para ouvir, como também para ser esse ouvido, para ser essa referência de poder compreender as dores deles, cuidar deles, então poder dar limite, dar ou não, falar, Cílio, sinto muito, você não vai para essa rave agora, mas não criticando ele por ter desejado ir para a rave, mas assumindo o meu desejo, você não vai porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você. É colocando a importância dele na nossa vida. Professores, colocando a sua importância. Qual a importância desses alunos na vida? Por que eu escolhi ser professor? O quanto eu gosto de estar com vocês. Eu faço isso com meus pacientes. Então, eles terem essa referência afetiva. É mostrar, tipo, ó, eu gosto muito de você, por isso que eu vou ser chato. E a gente assumir que a gente pode ser chato quando a gente cuida. Porque a gente vai ajudar eles nisso. Não é proibido em todas as festas, mas eu saber analisar. Essa é saudável, essa vai ser adequada, ele vai conseguir ficar bem? Ele está maduro para isso? Ele conquistou isso? Como que a gente ajuda os adolescentes a amadurecer?
é mostrando que eles têm que conquistar. Quando que eu permito ele ter um celular, um tablet ou ir para uma festa? Quando os comportamentos dele no dia a dia provam para mim que ele vai poder ter isso de uma forma saudável. Porque ele mesmo vai chegar e falar, mãe, ó, tô desligando o celular porque tá na hora de dormir. Ó, mãe, vou tirar o celular porque eu tenho que estudar e eu não quero me atrapalhar. Quando ele assume o próprio cuidado. Então, pai e mãe, mostram para eles, olha, eu quero te dar um celular, eu quero te deixar ir na festa. Mas primeiro você precisa mostrar para mim que eu posso confiar em você no sentido assim, você vai conseguir me ajudar com meus medos. Eu tenho medo disso fazer mal. Então, prova para mim no dia a dia que você está bem para isso e eu vou ficar mais tranquilo. Por exemplo, Yuri, a Maria Batista da Silva Gonçalves, obrigada, viu, Maria Batista? Ela é de São Paulo, capital, Itaquera. Ela falou com a nossa equipe de call center. Tati, eu tenho uma filha de 15 anos e ela está na fase de começar a sair com os colegas à noite para passear. E a mãe comentou, eu acabo cedendo. Será que eu estou fazendo certo? É exatamente o que eu acabei de falar. Você vai poder ceder quando a sua filha conquistou essa confiança de você. Porque você viu que ela falou, mãe, eu estou indo com tal amiga, tal hora, eu volto tal hora, eu estou tomando cuidado com isso. Quando você vê nela as preocupações que você tem. Eu costumo falar isso com meus próprios adolescentes. Eu falo assim, você quer conquistar os seus pais? Mostram para ele que as preocupações deles têm razão. Quando você fala para o seu pai, ai, você tem medo de tudo, dá nada, não. Aí que ele vai parar. Ele vai falar, se você não percebe o risco, se você não percebe o perigo, você não vai se cuidar. Então, eu não vou permitir que você vá. Por que ela cede? Eu espero que esteja cedendo porque você percebeu na sua filha que ela vai, sai com os filhos, volta. Não está bêbada, não está drogada, se cuidou, se preocupou, ligou, mãe, estou voltando, está tudo bem. Chegou na hora combinada, né? Tem muito isso de, ó, você vai sair tal hora, mas você tem que estar em casa até tal hora. Ela conquistou. Respeita esse limite, é uma relação bacana. É uma porque conquista. é a fase que eles querem começar realmente a sair com os amiguinhos, né, Yuri? O grupo, né, de adolescentes. O problema não é sair com os amigos, é quando eles saem e não sabem se cuidar. Ter esse social é importante. Então, o que eles têm que conseguir é provar que eles vão poder fazer isso de uma forma adequada, saudável e sabendo se cuidar. Então, eles têm que conquistar isso com os pais, tá? Mostre isso para os seus filhos. Conquiste, filho, mostra que você se cuida. É importante sair com os amigos. Vai voltar numa hora combinada e ele vai mostrando, olha, tá vendo, eu tô bem, eu poderia ficar mais meia hora numa próxima vez. Eu tô sabendo cuidar, voltei saudável. Eu tô sabendo que no dia seguinte não vai atrapalhar meu sono. Então, eles estão sabendo fazer escolhas saudáveis. A gente conquista nossos trabalhos, eles conquistam a liberdade. Liberdade nunca é dada. Liberdade é ganha, é conquistada. Quando a liberdade é dada, ela perde o valor e eles não vão saber aproveitar. Ai, diretor, não quero ir embora. A diretora Tati, acabou o tempo. Como passou rápido, minha amiga? Foram 3 blocos, Yuri. Passou assim, também não. Ó, vou fazer o seguinte, vou me despedir então do Yuri, daqui a pouquinho a gente vai seguir com as nossas aulas de artesanato, mas mês que vem eu quero você aqui de novo, Combinado. Tá? Pra gente continuar falando sobre essa relação dos pais, com as crianças, com os adolescentes. Combinadíssimo. Né? Acho que é tanta coisa boa para acrescentar. Obrigada, espero que todos Yuri. tenham gostado e obrigado pelo convite, foi um prazer. Recebê-lo aqui, viu? Obrigado Amo mesmo. suas participações. Até breve.